cortar a cena. Pá. Esse é oficialmente o primeiro vídeo do meu canal e nada mais justo do que começar com o tema que eu sempre escuto e é sempre me pedido desde o começo que eu entrei nessa internet. Lia, dá dicas de como aprender coreano sozinho. Como é que eu faço pra aprender coreano sozinho? Então, se você já se fez essas duas perguntas, continua no vídeo. De antemão, vou me desculpar com vocês porque é realmente meu primeiro vídeo. Eu nunca me imaginei fazendo alguma coisa desse tipo. Então, áudio ruim, qualidade de vídeo ruim, esse tipo de coisa, a gente vai ajustando com o tempo quando eu pegar jeito, entendeu? Mas, por enquanto, vai ser isso. Gente, eu sou meio arcaica, então eu literalmente escrevi no papel o que eu vou falar pra vocês, tá? Então, vamos lá. E eu vou olhar pro papel. Como aprender coreano sozinho, por conta própria, 100% forever alone, né? Depressivo, sozinho, solitário. O primeiro passo que você vai dar é estudar o Hangul, que é o alfabeto coreano. Parece ser uma dica muito óbvia. Nossa, Lia, se você não me contasse, eu não ia saber. Mas tem gente que realmente não sabe. O coreano, na verdade, qualquer idioma que ele tenha um alfabeto diferente do nosso ocidental, né, derivado do latim, esse é o alfabeto nosso, você vai precisar começar pela alfabetização, infelizmente, né, a gente começa pela alfabetização, quando eles têm um alfabeto diferente do nosso ABCD. Então, o primeiro passo é você aprender a ler e escrever. Então, se você quer aprender coreano, a gente vai começar pela alfabetização, tá? Nesse caso, a alfabetização, como eu já citei lá no meu TikTok, a alfabetização de coreano, ela não só fica em aprender letra, saber vogal e consoante, não é só isso. A alfabetização do coreano, ela vai abranger você saber os valores fonéticos do idioma, você saber a regra de escrita, regra de leitura. Quando eu falo valor fonético, é porque existe 4 consoantes no coreano que ela muda se ela tiver entre 2 vogais, tá? Esse valor fonético, você vai ter que saber disso, você vai ter que saber, como eu falei, né? Regra de escrita, regra de pronúncia e ler e escrever. E batim. Muita gente que vem de curso, às vezes diz que o batim... te ensino a Hangul, mas não ensina batim. Batim faz parte do Hangul, tá? Então, você vai ter que saber tudo isso pra você se alfabetizar pra poder passar pro próximo passo. O segundo passo, depois que você aprender a ler, eu acho muito interessante você aprender um pouco da cultura, né? Então, pra você aprender o idioma e a cultura junto. No caso, depois que você aprender a ler e a escrever, ou você pode aprender antes também, sobre a hierarquia coreana, sobre o nível hierárquico. Por quê? Conforme você for aprendendo o idioma, você vai ter que ter uma noção de que você não vai falar igual com todo mundo. Por exemplo, eu sou sua professora, você não pode falar da mesma forma que você fala com um desconhecido na rua. Você não pode falar com um desconhecido da forma que você fala com um conhecido. Tem todo um nível hierárquico. Ah, seu amigo do trabalho. Aqui no Brasil, meu amigo do trabalho é igual comigo, somos amigos. Na Coreia, se o seu amigo de trabalho entrou, tipo, 2 semanas antes que você, ele já tá no nível hierárquico acima que você. Se ele entrou 1 mês, ele já tá acima do outro que chegou com 1 semana. Existe um nível hierárquico e ele é muito levado a sério e deve ser muito respeitado. Ou seja, aprendeu o Hangul, aprendeu a alfabetização, aprende nível hierárquico antes de dar o próximo passo. O passo número 3 seria aprender vocabulário. Muita gente aprende a alfabetização e vai pra gramática, só que o que eu acho válido, que eu já falei várias vezes também, não adianta você aprender a conjugar verbos se você não conhece os verbos. Como é que você vai praticar a gramática se você não tem vocabulário suficiente pra praticar aquilo, não é mesmo? Como é que você vai fazer uma cirurgia? Você sabe como faz uma cirurgia, alguém te ensinou, mas você não tem os materiais suficientes pra fazer a cirurgia. Você não tem um bisturi, por exemplo. Você não tem gases, você não tem solução de iodo, você não tem nada pra fazer aquela cirurgia. Como é que você vai fazer? Ou seja, como é que você vai pra uma guerra sem as armas para lutar? Então, eu acho de suma importância você primeiro aprender o vocabulário pra depois passar pra gramática, sabe? Também não é uma regra, tá, gente? Eu tô dando aqui a minha opinião, que eu acho que funciona e que funcionou comigo. Depois de saber ler e escrever e aí sim começar a estudar gramática, né? Você passa pra gramática. Aí você vai aprender as gramáticas básicas, você vai subindo de nível. Gramática básica, quando você sentir que dominou, começou a usar aquilo, você passa pra próxima. Ah, Lia, não sei como é que eu tô evoluindo. Uma dica que eu dei pra uma seguidora que me perguntou é: você sabe que você tá evoluindo no coreano a partir do momento que você consegue passar seu conhecimento pra alguém, explicar. Você explicar e alguém entender significa que você tá dominando tanto o assunto ao ponto de você conseguir ensinar uma outra pessoa.
Mas é muito interessante também você fazer amigos linguísticos, amigos que te ajudam a praticar aquele idioma. Pode ser nativos do idioma ou pode ser brasileiros mesmo que estão aprendendo aquele idioma, que é muito bom também a troca de conhecimento. Vale lembrar também que esse vídeo pode não funcionar pra você, até porque aprender idioma não tem receita de bolo. Todos nós somos seres individuais e somos diferentes, querendo ou não, sabe? Então, o que funciona pra mim não funciona pra fulano. Eu tô fazendo esse vídeo, explicando isso aqui pra vocês. Se você for pesquisar um vídeo com o mesmo tema, vai ter outra coisa completamente diferente, porque nós passamos aquilo que funcionou pra gente. O nosso conhecimento é baseado na nossa experiência. Então, a minha experiência é essa, o que funciona pra mim é esse, o que eu passo pros meus alunos também é esse, e continua assim. Outra pessoa vai ser diferente, porque a gente passa o que funciona pra gente. Voltando ao assunto, quando você aprender coreano, também é muito bom praticar. Praticar vai te ajudar a fixar muito o conteúdo. E você vai dizer que não, ele é muito difícil achar material. É difícil, mas não é possível. Tem o Tumblr, tem o Reddit, tem o High Native, tem inúmeros sites, tem um Pinterest. Então você pode pesquisar exercício de coreano daquele assunto que você está estudando. Tô estudando as cores. Coloca em inglês o título, Korean Colors Exercise. Você vai achar a atividade daquele tema. Tô estudando o verbo. Procura o verbo, o exercício de verbo em inglês e depois você traduz o exercício de verbo de inglês para o português, primeiro traduz, transcreve, e daí depois você estuda. Caso você não saiba inglês, se você souber inglês, você estuda direto do inglês. Porém, não é necessário mais saber inglês para aprender coreano, né? Antigamente, muita gente tem esse mito ainda na cabeça de que precisa saber inglês para poder aprender coreano, porque antigamente, em meados de 2014, 2015, 2016, que foi a época que eu aprendi coreano, não existia material em português. A única coisa em português de material coreano que existia era a apostila do Haru Haru e coreano divertido. Era a única coisa em português que você ia achar na sua vida pra você aprender coreano por conta própria. Fora isso, não tinha. Realmente você tinha que rebolar, entendeu? Pra poder catar material em inglês. Que é isso que eu tô falando pra vocês. Porém, não é necessário saber inglês, porque você pode traduzir o material. Então, até hoje em dia mesmo você entra nas páginas do Google, a página tá toda em inglês de exercício, mas se você for lá em cima tem um tradutor automático, a página fica em português pra você. Então, hoje tá muito mais fácil, tá muito mais mastigado, tá muito mais mastigado os conteúdos de coreano, né? Você consegue achar conteúdo aí em qualquer canto. Amino existe, não sei se ainda existe, na minha época existia Amino. Tem Amino de coreano, tem Amino de K-pop, tem posts em todos os tipos de redes sociais. Tem muita conta no TikTok de brasileiro que fala coreano, né? Então, não é difícil, gente. Hoje em dia, realmente, não é difícil você aprender coreano por conta própria. Porém, se você tiver uma condição financeira de pagar um professor pra te ensinar, obviamente que vai ser 1000 vezes melhor. Mas se você não tem, dá pra aprender sozinho e não é impossível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido legal pra vocês, que vocês consigam absorver alguma coisa desse vídeo, né? Que seja útil pra vocês. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. E tem muita gente me falando que aprende coreano usando o ChatGPT. Eu tô com muita vontade de fazer um vídeo sobre isso. Até porque eu já testei ChatGPT algumas vezes pra coisas de coreano e ele me deu palavras erradas. Mas eu nunca, testei ele pra aprender coreano. Então eu tô com uma vontade muito grande de testar ele, ao vivo, assim, fazer um vídeo e dar minhas considerações. Então se você quer ver esse vídeo ou se você gostaria de ver isso, deixa aqui embaixo um comentário que eu trago esse vídeo pra vocês, tá bom? Beijo!